A educação básica no Brasil é um direito do cidadão e obrigação do Estado. Pela lei, os jovens precisam estar na escola, mas afinal, o que é educação? E será que eles realmente querem estar na escola? Por essas escolas que eu passei, tanto no Brasil quanto em outros países, um ponto que fica muito claro é que o que está em xeque hoje é o sistema de educação como um todo. É o sistema de educação na sua estrutura da sala de aula, na sua estrutura do papel que o professor desempenha. Eu fui numa reunião escolar na escola que elas estavam antes e escutei de uma professora que agora elas iam para o ensino fundamental, elas tinham 6 anos na época, que agora elas iam para o ensino fundamental, então era a hora da criança aprender a ficar quieta, sentada, ouvindo o professor. E aquilo para mim foi, como assim? Isso não é aprendizado, isso não é nada, né? Para mim, educação é um processo que faz parte da vida. A educação, de fato, ela precisaria estar aberta a escutar o que as crianças e os adolescentes têm a dizer. A educação como um todo é um processo que o Michel Foucault chama de hominização. Acho que a educação como um todo são os adultos pegando as crianças e inserindo no mundo de cultura, de código, de ações morais e éticas. Tem uma frase do Jacques Rancière que eu acho muito bonita e muito forte em relação a isso. Ele disse que educar sem emancipar é embrutecer. Eu sinto que de todos os pontos que se conectaram nesse percurso, o ponto mais forte foi esse de que é muito importante a gente aprender em todo lugar, é muito importante a gente perceber que o aprendizado está em todo lugar. A escola brasileira ela está passando por uma crise. Se por um lado nós temos uma conscientização de que a escola no Brasil está avançando, os índices todos mostram isso, que nós estamos avançando, nós ainda estamos avançando em passos muito pequenos, né? Nós estamos ainda com um ritmo de avanço muito pequeno. Santo Caos apresenta Do Giz ao Tablet, porque a tecnologia não revolucionou a educação. Então, qual o papel da escola? Será que não chegamos no momento em que a escola precisa mudar? Na verdade, a organização é a instituição mais arcaica que se existe e que vai mais se apegar às bases de uma sociedade que já foi, né? Acho que o papel futuro da escola e de algumas escolas que são inovadoras é conseguir o que eu falo que são os pontos de acupuntura, né? Fazer os seus pontinhos de acupuntura para surgir um novo papel da escola, porque o que está aí já não é mais papel. Então, o papel da escola para mim hoje eu tenho contato com muitas pessoas que trabalham dentro das escolas e não aguentam mais essa forma de se trabalhar. Aqui a gente questiona muito, aqui na nossa escola a gente questiona muito o papel da escola e às vezes eu falo, eu trabalho numa escola que não acredita na escola. Porque um pouco é isso, a gente não acredita na instituição escolar e escolarizante, que faz tudo ao mesmo tempo, na mesma velocidade, com todo mundo junto. Eu acho que isso não tem nada a ver e a gente sabe disso. Eu acho que a educação e a escola, da época que eu frequentei a escola há 25 anos atrás, na verdade não mudou muito, eu não vejo que mudou muito, assim, pensando na realidade da maioria das escolas, continua sendo uma visão conteudista. A visão do aprendizado continua enxergando o aluno como tendo um papel passivo no processo de aprendizado. Eu sinto que cada vez mais essa palavra conexão, desconexão, elas dizem muito sobre o que está acontecendo, assim, sabe? Porque essa desconexão da academia com o que é a escola, essa desconexão do professor com o aluno, do aluno com a escola, existe algo que não tá dialogando, né? Toda criança passa pela fase do porquê. Por que isso, por que aquilo? É assim que a criança começa a entender o mundo. Conforme os jovens adquirem conhecimento, começam a ter novos pontos de vista e passam a questionar e discordar do que não faz sentido. Com a internet, eles passaram a ter acesso a mais pontos de vista e muita informação, o que aumenta a chance deles discordarem de várias coisas. A gente tem um conflito grande de geração de baby boomers com os nativos digitais. Penso que sim, existem diferenças geracionais muito claras hoje. Essas diferenças
elas são sentidas da minha geração para a geração de vocês, mas tem um fenômeno muito radical que é possível você perceber mudanças geracionais de um aluno de terceiro ano de ensino médio para um aluno de primeiro ano de ensino médio, né? A velocidade das transformações, principalmente nas novas mídias, no consumo de novas mídias, está fazendo com que existam diferenças marcantes, né, de consumo de informação, por exemplo. Eu acho que funcionaria melhor, fazia com que a criança não se exigisse tanto, porque ela se exige muito. Miguel, ele se cobra de uma forma que eu me impressiono demais quando ele erra. Por exemplo, ele está escrevendo o ABC, ele está hoje, né, fazendo associação de sílabas e juntando as palavras. Quando ele erra uma curvinha do E, ele já fica bravo pra caramba. Muito bravo. Mamãe, eu errei, mamãe, não posso, mamãe. É uma coisa que é de se espantar. Pensando simplesmente na questão do papel da escola como uma passadora de conteúdos, né? Pensando em rapidamente meus filhos terem conhecimentos, adquirir conhecimentos, ou para ter uma profissão, se eles escolhessem uma escola técnica que não acabaram, ou que acabou não acontecendo, para passar no vestibular, etc. Depois, casando pela segunda vez, o contato com a minha segunda esposa, com uma visão mais abrangente, eu devo dizer, eu passei a ver a educação como de uma forma mais, de fato, mais ampla, integrando a criança na sociedade, com uma participação também como uma formação como cidadão, né? Porque existe uma diferença crucial entre as gerações, como sempre existe de uma geração para outra, né? E a nossa maior diferença, assim, eu entendo, é na posse da informação, né? Antes o poder estava em quem possuía informação. Hoje a informação está disponível. Então mudou a relação de poder e mudou a relação da sociedade em lidar com a informação, né? Antes eu tinha que aprender a obter informação, né? Então o que a gente estudava na faculdade e na escola era como é que eu obtenho. Eu tinha que decorar algumas coisas, porque eu não tinha acesso. Hoje o mundo das minhas filhas é outro. No Festival de Educação, a gente fez uma pesquisa e 97% dos alunos que participaram do projeto tinham um perfil no Facebook, dos quais 78% acessavam no celular. Então, assim, tá dado isso. É a realidade. E é verdade, isso muda a forma de se relacionar com o professor. O educador e o educando, eles assumem outras posições dentro dessa relação. Então, o estudante dessa nova geração, ele, diferente das gerações anteriores, inclusive da minha, ele tem que dar respostas rápidas, questões visuais, né? Tem mais dificuldade de concentração para outras tarefas e que são imprescindíveis também, né? Então, o ideal é que ele consiga combinar as questões, vamos dizer assim, científicas, né? Do conteúdo, do saber, né? Que as disciplinas, as componentes curriculares trabalham na sala de aula, mas também está conectado, né, nas novas redes, enfim, nos espaços interativos, participativos que a sociedade, em particular a internet, possibilita. Porque isso é questão de geração. Hoje que a geração Y tornou pertinente essas questões do qual que é o papel da educação hoje, né? E qual que é, se isso é fundamental ou não na vida de um indivíduo. Então isso que faz com que as pessoas questionem, né? Hoje a sociedade questiona tudo, antigamente não. Então eu acho que a questão da disciplina é muito mais de um não entendimento da escola do que é os novos tempos do que o contrário. Porque contraposição sempre vai ter, né? E essa é a função do jovem, né? Existem alguns o Schumpeter, um economista, que ele diz que tem que ter uma destruição criativa, né? A economia, a arte, as relações sociais constantemente estão em processo de destruição para reconstrução. E a gente está numa fase em que o jovem está querendo destruir essa estrutura que não adequa. Tem escolas que os pais procuram justamente porque são inovadoras e não querem saber se o aluno vai se dar bem no vestibular ou não. Vou colocar aquele meu filho ali naquela escola porque ela tem um projeto muito mais humanístico, muito mais, né, voltado para a questão de alguns valores e tal. E tem escolas que você,
A gente conhece escolas de renome e que o foco é a aprovação do vestibular. Então é conteudista, é uma escola que trabalha muito pela questão da competitividade, né? Então o foco é outro. Eu acho que a escola, atualmente, a escola tradicional, ela tem um papel de passagem de conteúdo e de preparar o aluno para um determinado papel específico na sociedade, de enquadrar o aluno num determinado padrão pré-determinado. Eu acho que a aprovação em universidades ainda é uma coisa bem forte. Afinal, essa coisa de vestibular, e aí eu acho que esse é um assunto importante também, esse é o ponto de chegada. E talvez a gente tenha que mudar o ponto de chegada para mudar todo o processo para trás. Então, não necessariamente todo mundo precisa aprender a mesma coisa, né? Acho que principalmente não tirar das crianças e dos adolescentes essa motivação por conhecer o mundo que todas têm. Eu visitei escolas quando estava na idade dos meus filhos entrarem no ensino fundamental e me deu um arrepio assim, de ver todas essas cadeirinhas uma atrás da outra e as crianças têm que... Você olha para aqui e fala assim, não, imagina, meus filhos são aqueles dois que estão pulando e gritando lá. Eu não conseguiria imaginar eles tão pequenos, já naquela coisa assim, certinha, né? Eu acho que elas não aprenderam a compartimentar. Bom, então agora é hora de estudar. Então agora é que eu vou aprender. Vou sentar, vou ler um livro, vou copiar e vou aprender alguma coisa. Não, para elas aprender, toda hora é hora de aprender. Toda hora que você se interessa por alguma coisa é hora de aprender. Esse é o conceito delas. Porque os pais hoje, eles não sabem nem como eles não estudaram, eles não sabem nem como exigir da escola. Eles não sabem o que exigir, de que forma exigir. Então, já está na escola, já está ótimo. Ainda ganha um uniforme, ainda tem a merenda. Eu acho que é um bom começo. E os pais? O que querem para a educação de seus filhos? E como avaliam as escolas? À medida que a preocupação com a educação aumenta e a situação econômica melhora, muitos pais acabam optando por colocar seus filhos em escolas particulares. Mas será que elas oferecem tudo que os pais procuram? Agora a gente vai ter que esperar essa segunda geração virar pai para falar, não, mas agora eu quero qualidade de fato. E eles percebem que não dá para fazer uma coisa totalmente diferente que nem a gente tem aqui. Mas dá para ir fazendo mudanças, sim. Dá para acreditar no projeto de uma criança, no sonho de um... Por que você não vai acreditar nisso? O emprego vem ajudar isso, né? Porque antes também a escola estava muito focada em formar mão de obra para o trabalho e agora eu não preciso me preocupar, estamos em pleno emprego, né? Eu vejo como um olhar positivo. Estamos em pleno emprego, então essa não é mais a sobrevivência que a escola tem que dar para o indivíduo, conseguir uma recolocação. E aí a gente pirâmide de Maslow, gente. Quem conhece administração é isso, você passou de uma básica, você começa a exigir uma outra. Uma das coisas que eu tenho tentado é conectar o mundo do trabalho. Quando faz muito trabalho em grupo, alguns pais falam, não está tendo conteúdo. Fala, mas escuta, na tua empresa vocês trabalham em grupo, é fundamental. Vocês têm que fazer perguntas, é fundamental. Você acha que inovação é importante? Então, eu estou tentando conectar e explicar para o pai, usando os códigos deles, porque eles querem sucesso, a maioria quer sucesso profissional. Então, você conecta um mundo do trabalho que é cada vez mais um mundo de viração, um mundo que exige a resolução de problemas com muita flexibilidade. Você não pode formar um cara muito formatado. Tem uma pesquisa que diz que 65% dos alunos que estão hoje no ensino básico vão ter profissões que não existem. E a gente tem hoje uma escola que prepara os alunos para um mundo que é o das profissões que já existem, né? Então eu acho que a escola tem um papel de desenvolver habilidades essenciais para esses alunos inventarem, terem autonomia, é o famoso aprender a aprender, né? Para se adaptar a um mundo que é incerto. Essa gente, as pessoas que estão lá dentro que não suportam mais e percebem que isso não tem nada a ver com o mundo. Precisa haver realmente esse método de ensino, porque o tradicional há muito tempo não funciona e continuam querendo aplicar. Ainda não consigo entender por quê. Coisas que não fazem sentido nenhum pra gente mais. Um sujeito dando aula para 20 ou 30 alunos
como se os alunos pensassem igual, da mesma maneira, aprendessem na mesma velocidade, não respeitar que cada aluno quer um tipo de coisa. Uma ideia de operação industrial, né? Todo mundo precisa aprender de tal maneira, daquela forma, com aquelas pessoas, naquele momento. Cresce o déficit atencional ou cresce um sintoma de que alguma coisa não tem um engage. Então, o déficit atencional faz parte do desligamento natural de ouvir falar um cara 40 minutos sem parar. Vejo como muito tempo perdido, aprendendo coisas que não me interessavam. Porque assim, eu me senti obrigada, tudo que eu aprendi eu me senti obrigada. Então todo aquele conhecimento que eu tive das matérias, eu não sei nada hoje. Se você me perguntar o que é uma mitocôndria, eu não sei te responder. Porque só me serviu para o ensino médio. Ela contribuiu, como o André mesmo disse, no básico. Por exemplo, eu sei as capitais de todos os estados, eu sei a região norte, nordeste, sul e sudeste, centro-oeste, eu sei fazer as coisas básicas de matemática, não sei fazer uma regra de 3, por exemplo. Agora, o que a gente sabe é que é inevitável é essa mudança em relação à tecnologia. É algo que a gente não pode mais esconder, né, o sol com a peneira. Tá aí, já estamos atrasados. Na verdade, a escola já está atrasada, o aluno não tem déficit nenhum de aprendizagem, né? Isso é tudo balela, é a gente que não aceita a nova geração como ela tá. E no meio disso tudo, qual o papel do professor? Durante séculos, ele foi o detentor do conhecimento. Mas com tanta informação disponível, isso ainda funciona? Em um mundo em que tudo acontece em rede, com curadores, mediadores e co-criadores, será que os estudantes enxergam o professor como alguém superior? É por acaso que as escolas não deixam entrar com computador, iPad, celular, porque desafia o professor, uma coisa que seria super legal. Então a escola vai ter que aprender rapidamente isso, né? É déficit de atenção? Não é. Quem que tem que ficar esperando, olhando alguém passar conteúdo que está na internet 50 minutos? Então ou você é mais distraído porque tem mais distrações naquele ambiente da sala de aula. Antigamente a gente era distraído também, mas talvez não fosse tão aparente, né? Quando alguém passa pela janela, você olha. Hoje você tem o celular. Então, é mais difícil, mas também as ferramentas são tantas que você pode criar infinitas possibilidades educativas dentro e fora da sala de aula. Muitos professores têm um receio do uso da tecnologia porque têm a impressão de que a tecnologia vai fazer com que o professor não seja mais necessário. Isso não é verdade. O papel do professor, quando a tecnologia é usada na educação, é essencial. Ele só é diferente do papel anterior. Eu falar que hoje o papel do professor é fazer boas perguntas, né? Porque assim, o aluno tem acesso ao mundo de informações, mas o que é preciso é ensinar o aluno a questionar aquelas informações, a analisar aquelas informações, a colocar em confronto aquelas informações com outras. E esse é um processo que é a educação que tem que fazer. This is one of the challenges of education today is that teachers are kind of isolated, and that's because of the structure of the classroom. O que eu vou fazer aqui? Qual o meu papel? Te ajudar. Eu estar à disposição com o que eu sou, não com o que eu sei, mas com o que eu sou. O que eu sei, você pode saber, ler e não é por aí. Seria uma escola ideal em que ele busca o conhecimento, constrói o conhecimento da escola, discute com o colega, faz a parte toda de desenvolvimento do social dele e trabalhar em grupo para poder a construção do conhecimento ser mais rica, mais desenvolvida e mais discutida. Cada vez mais, então, o professor ele é um agitador cultural. Ele tem o core, ele domina aquele assunto, mas ele é um agitador cultural. Ele movimenta a cultura a partir dos interesses dos alunos. Eu não tenho dúvida que dá para fazer isso. Não é tudo que está errado. Os conceitos básicos, isso tudo tem que ser aprendido. Agora, a forma está errada. O plano curricular está errado. A metodologia utilizada está errada. A escola básica não entende que o produto dela, vamos chamar assim, é um produto vivo que tem maturação depois de 20 ou 30 anos. Ou seja, aquela pessoa ela tem que acompanhar aquela pessoa depois de 20 ou 30 anos para saber se foi bem, se não foi, etc.
O problema é que a escola ainda vê os alunos como um grupo homogêneo, não como um grupo de indivíduos com interesses diferentes. Mas e se pudéssemos imaginar uma escola ideal? Como seria? A escola não acompanha nem na universidade. Não há contato entre o dono da escola básica e os caras da universidade. Olha, você recebeu 4 alunos meus, eu quero saber o seguinte, como é que está essa habilidade número 1 deles, habilidade número 2, como é que ele se comunica, ele trabalha em equipe, ele é interessado, ele é proativo, ele é ético. Eu quero saber. A diferença aqui é essa, né? Que você não começa a partir do que o adulto acha que a criança tem que aprender. Começa a partir de uma necessidade dela e como que você faz isso crescer, fermentar e virar um produto que ele reconheça como uma criação própria e que ele perceba que ele aprendeu. Essa é a escola ideal, que ensina a física, mas valorizando as competências e os interesses dos alunos. Fazer com que essa escola seja uma escola que o currículo ele seja percebido de um outro jeito também, né? Não só esse currículo estrito da matemática, do português, das ciências, mas esse currículo aberto da cidadania colocada em prática, da comunidade sendo cultivada, do indivíduo se percebendo, para que ele não chegue aos 17 anos e aí ele escolha uma profissão que só tem a ver com o que os outros estão pedindo para ele, com o que ele está vendo que a pressão da sociedade manda para ele, não a ver com o que ele realmente quer. Mas se um cara seguro de si mesmo, que ele procura o seu próprio conhecimento, capaz de discutir o conhecimento que ele recebe, é melhor, socialmente melhor, politicamente melhor. Então eu estava há pouco falando da importância do desenvolvimento de habilidades, mas com tanto conteúdo para ser coberto, que horas você vai trabalhar para desenvolver habilidades? E essa é a expectativa dos pais. Entendo ainda que talvez falte pouco para o ensino superior não ser mais o único caminho de sucesso depois do ensino médio. A gente já começa a ver algumas pessoas que não fizeram faculdade, que aprenderam coisas sozinhas na internet, com pessoas, e estão super bem. Agora, o que eu acho? Eu acho que é possível você apresentar uma proposta reflexiva, uma proposta em que se trabalhe, né, dessa forma interdisciplinar, sem abandonar o vestibular, sem abandonar o ingresso nos melhores cursos das melhores faculdades desse país. Eu acho que é possível. Mas a escola tem que estar segura disso, o aluno, o pai tem que estar seguro disso e o aluno tem que estar muito seguro disso. Os alunos passam 5 anos no Fundamental 2, mais 3 no ensino médio, 8 anos, dando aos alunos conteúdo, muitas delas acreditando que o objetivo daquilo é passar no vestibular. Aí ele presta para um curso difícil, não entra. Aí ele fica 1 ano no cursinho e aprende tudo. E agora? Você troca 1 por 8. Então não é melhor aproveitar esses 8 desenvolvendo habilidades? Eu realmente sinto que não dá mais pra gente cooperar com esse sistema, realmente não dá mais. E como saber se o jovem realmente aprendeu? Os verdadeiros desafios da vida dele são as provas escritas e os vestibulares? A maior concorrência é por uma vaga na universidade pública ou por uma vaga de trainee? Your students have to perform at a certain level. They have to get a certain grade on the test, and if they don't meet it, then they lose funding. Putting it in a simple way. So this kind of pressure is not what education is about. They don't want to teach to a test. It's a very narrow definition of what education is. Então precisa mudar, deixa eu ver se eu entendi, porque eu não estou entendendo. Você está dizendo que precisa mudar também o método de avaliação lá na frente. Lá na frente, exatamente. O que quer dizer resultado? Porque está errado também o modelo de avaliação, não só o modelo de produção. Então a ideia é que a avaliação seja, de certa forma, um espaço e uma possibilidade das crianças se verem naquela aprendizagem, naquele processo, né? Eu acho que ela tem que se sentir parte e poder dialogar com aquele exercício, né? Porque uma avaliação é um exercício. Como é que eu dialogo com esse exercício? Você sedimenta conhecimento. Então, quanto mais a gente proporcionar, e o que a gente vê
no caminho anterior é o isolamento, né? E aqui não, é você resgatar essa coisa da facilitação, da colaboração, do discutir, né? Mesmo comunidade de aprendizagem, eles apostam muito nisso. Tem uma das metodologias, eles falam de grupos interativos. O que é o grupo interativo? É um grupo onde você coloca crianças fazendo lições em conjunto ou individual, mas uma ajudando a outra. Porque quando uma criança vai explicar para outra, primeiro que ela está no mesmo nível do que a outra. Então é diferente de um professor que já aprendeu há muito tempo, ou um adulto que já aprendeu, às vezes ele não consegue explicar. Com os avanços da tecnologia, se abrem novas possibilidades de interação. Mas qual o papel dela num método inovador de ensino? Será que a tecnologia resolve todos os problemas? Disse muito, né, em que as escolas que são aparelhadas com instrumentais tecnológicos, lousa digital, tal, são escolas inovadoras. Ao meu ver, a escola não pode se focar nisso. Esses aparelhos, as novas tecnologias estão como suporte à orientação educacional. A tecnologia, nessas escolas que eu tenho visitado e que estão buscando outras abordagens, ela é vista como uma ferramenta e não como a panaceia, como a resposta para todos os problemas, como eu acho que às vezes algumas abordagens de educação acabam trazendo esse olhar. Eu consigo captar aí que é essa tendência de criar uma educação diferente, mas ao mesmo tempo tem outras tendências. Tem sim a tendência que está querendo colocar o iPad na sala de aula e a lousa digital na sala de aula e fazer com que todo mundo continue aprendendo da mesma forma, só que agora com o iPad e com uma lousa digital. Ao modo de ensino, despersonalização, o excesso de tecnologia, eu acredito que a escola ela deve oferecer um ponto de equilíbrio, sim. Porque as escolas às vezes se caracterizam, né, por, assim, mesmo tanto na pública quanto na particular, elas estão aí com a tendência do uso massificado da tecnologia da informação dos computadores. E caracterizando, na essência, essa tecnologia e não a pessoa que está atrás. And there's also has to be built in with life skills as well, which is working hard and staying focused. And those are things you have to teach actually. You need social emotional learning that has to be taught. Empathy needs to be taught. Like these are things that teachers bring that iPads and devices can't. I consult teachers a lot. Because teachers are like, I'm teaching this curriculum, I'm kind of tired of it, we need to update it. And then we sit down and I kind of consult on how we can use technology to improve the curriculum. Like for instance, we're learning about geography, how we can use Google Earth and make a tour through Google Earth of the Amazon. And students can collaborate on Google Earth and discovering things or being creative. Acho que já deu para ver que motivos para fazer diferente não faltam. Mas como colocar tudo isso em prática? Primeiro deles, eu preciso saber como é a minha clientela. Segundo, saber bem o que eu quero da escola, o que eu pretendo. Então eu pretendo formar alunos que saiam daqui e tenham a capacidade de se inteirar da sociedade, de saber discernir o que é bom, o que é ruim, saber qual é o campo de trabalho que eu vou trabalhar, como que eu desenvolvo isso, quais são as melhores faculdades que eu devo entrar, como que eu devo me preparar para isso, e isso a gente vai passando para eles durante o período que eles ficam aqui. A escola tem medo de uma palavra marketing, mas ela é fundamental em qualquer nível para se comunicar. A comunicação tem que ser estruturada e tem que comunicar a estratégia. O que acontece é que muitas vezes a empresa não tem estratégia, ela não tem aplicação daquela estratégia e não sabe nem comunicar o que está fazendo. Se você vai ler as leis, elas não obrigam nada. Você não tem. Na lei da educação brasileira, você não tem. Devem existir séries, devem existir turmas, tem que ter aulas, isso, daquilo, a grade de horário deve ser assim, o professor... Não existe isso. Mas isso vem acontecendo. Uma engenharia. Faz desse jeito que você constrói um cara bom. Bom para quem? Bom para quê? E essa regra, ela é preponderante e não se consegue mudar. Agora, eu digo para vocês, é claro que a gente muda fácil, muda amanhã. Sem ferir a lei.
Então tem uma vontade aí. Então, por exemplo, não é porque tem um monte de lei, porque tem um monte de burocracia, que a gente não vai fazer. Né? E foi isso que a gente fez aqui. Por exemplo, a gente foi quebrando não só as paredes verdadeiras, mas as paredes internas da gente, as paredes das leis, as paredes todas, né? Como que a gente inventa outro jeito de fazer, apesar de tudo isso? E eu acho que na nossa educação brasileira existe espaço para isso. É usar na questão do currículo, né? O currículo ser um currículo mais significativo, é usar na questão das metodologias, é usar nas questões da organização da escola. Então você ter escolas de diferentes séries no mesmo salão, como é o caso dessas duas escolas, envolve uma série de outras organizações que fogem daquele controle que o governo exige. Onde a gente tem que atacar é no gestor, porque o gestor, quando você pergunta para ele, isso aconteceu num evento do UNO, no Panamá, 700 pessoas, você pergunta, por que não muda? O que acontece? Eles citaram dezenas de razões, nenhuma eles mesmos. Então eles colocam a culpa no professor, no governo, nos pais, nos alunos eles não colocam. Interessante, né? Porque os alunos já mudaram. O gestor tem que estar alinhado, todo mundo tem que estar alinhado. O gestor tem que estar alinhado, os professores têm que estar alinhados, os funcionários têm que estar alinhados. Porque na escola, não é só o gestor e o professor que fazem educação, né, dentro da sala de aula. Fora da sala de aula, você tem o gestor e o professor, mas você tem a tia da cantina, você tem o porteiro, você tem o faxineiro. Eu acho que as crianças têm que querer ficar dentro da escola, né? Isso eu acho que faz uma diferença imensa. Isso é um índice de qualidade da escola, né? É uma escola que olha para as crianças do jeito que elas são. Parece bobo, mas a alegria e o amor, assim, nos corredores e nas salas de aula são fundamentais, sabe? Quando as pessoas estão lá com vontade, as crianças estão sorrindo. As melhores escolas que eu visitei, as crianças eram realmente felizes. A felicidade tem que estar na educação. Infraestrutura é importante, mas não quer dizer muito também. Visitei escolas com uma péssima infra e que fazem trabalhos incríveis. Deixar emergir outras iniciativas, que sejam escolas privadas, que sejam associações, que sejam o que seja, mas para emergir essa nova ensino. Agora, o que a gente sabe é que é inevitável essa mudança em relação à tecnologia. Então, para que a gente seja agente no mundo, a gente, em termos econômicos, vai ter que investir nisso. Então, gradativamente você tem gestores públicos conscientes, tem muita gente boa, né, que está preocupada com isso. Tem muita gente no mundo privado, está cheio de ONG hoje em dia. ONG que não está faltando, de gente com muito dinheiro. A gente falou da Fundação Lehman, que é uma fundação que está investindo. Então, eu acho que nos próximos anos o mundo empresarial vai migrar para a educação, vai pressionar cada vez mais o Estado para gerar boa educação. Daqui uns anos nós vamos ver uma escola diferente. Talvez que não tenha mais carteiras, talvez que seja diferente as salas de aula, vamos ver como é que acha. Eu acho que daqui uns anos a gente vai ver bem diferente a escola, porque a tecnologia está evoluindo muito rápido e essa criançada vai atrás disso. Espero que daqui a 10 anos a gente tenha muitos outros projetos inovadores por aí que sigam os seus caminhos. Acho que é por aí, assim. Que as escolas, que os grupos tenham autonomia para terem seus projetos. E aí, se enfim, pela via da tecnologia, pela via da educação democrática, pela via que seja, que apareça. As possibilidades de mudança são muitas, e o caminho para fazer diferente está aberto. A necessidade já existe, e não vem só dos alunos. Pais, professores, educadores, todos eles têm a mesma certeza: está na hora de mudar. E você, já está fazendo a sua parte?